Eu havia encerrado a gravação, porém agora eu resolvi retomar, porque eu quero incluir a ela alguns exemplos, para que vocês possam entender melhor as situações onde existem corpos sobre o plano inclinado. Eu vou resolver 3 exemplos nesta mesma aula para vocês. O que diz o meu primeiro exemplo? Um bloco de massa 15 kg é abandonado em uma superfície plana S, sem atrito, como mostra a figura. São dados aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o seno do ângulo θ igual a 0,60 e o cosseno do ângulo θ igual a 0,80. Calcule a intensidade da força normal exercida pela superfície S sobre o bloco e item B, a aceleração do bloco. Então, informações importantes que eu tenho no exercício. Existe um plano inclinado, uma superfície aqui em cima perfeitamente lisa. Esse plano inclinado tem com a base horizontal um ângulo θ. O que eu sei desse ângulo θ? Eu sei o valor do seno e eu sei o valor do cosseno dele. Sobre esse plano inclinado foi colocado um objeto. Esse objeto tem massa 15 kg. E ao colocar esse objeto sobre o plano inclinado, sabendo que não tem atrito, eu sei que esse bloquinho vai escorregar. E aí o meu problema me faz 2 perguntas. Uma delas é com que aceleração esse bloquinho vai escorregar. E a outra é quanto vale a força normal que está atuando sobre esse bloco. Eu vou passar o desenho e os dados para um próximo slide. Então, nesse meu próximo slide, para eu poder resolver o item A, o que eu sei da situação? Marquei tudo aqui do meu enunciado. Então, eu marquei a massa, eu marquei a aceleração da gravidade, eu marquei o valor do seno e marquei também o valor do cosseno do ângulo e reproduzi novamente a figura. Nessa figura, o que eu preciso fazer para começar a resolver esse meu exercício? Eu preciso desenhar as forças que estão atuando nesse bloquinho. O que eu sei? Eu sei que ele tem massa e ele está no local onde a aceleração da gravidade é 10, isso é na Terra. Portanto, sobre esse bloquinho, eu sei que tem na vertical para baixo a força-peso e a reação está no centro da Terra. Eu sei que sobre esse bloquinho, perpendicular à superfície, existe no bloquinho uma força normal. A reação dessa força normal está na superfície. Como a superfície não vai fazer parte da resolução do meu problema, ok? Com dados para calcular nada sobre ela, eu vou desenhar, portanto, apenas a força normal no bloquinho. Então, no bloquinho, eu tenho força normal perpendicular à superfície e força-peso na vertical para baixo. A figura que eu vou desenhar fica agora com todas as forças. Normal, perpendicular à superfície, peso na vertical para baixo. Eu preciso decompor a força-peso. E como é que eu vou fazer para decompor a força-peso? Eu vou traçar uma linha imaginária, pontilhada, paralela à força normal. Então, aqui eu teria um eixo Y. Vou desenhar uma linha paralela ao meu plano inclinado. Essa linha paralela ao plano inclinado seria o meu eixo X. Então, aqui estaria o meu plano inclinado, o eixo X, paralelo ao X, tá aqui embaixo. Componente PX, componente PY, onde está o ângulo θ entre o vetor P e o vetor PY. O ângulo θ sempre aparece entre o P e o PY. E eu deduzi isso para vocês lá no comecinho da aula. Então, eu tenho aqui as 2 componentes que eu preciso e tenho também a força normal. Portanto, se eu quiser, melhor, eu não preciso mais desenhar o vetor força-peso. E é o que eu vou fazer. Eu vou limpar essa minha figura. De que maneira? Eu fiquei apenas com a força normal, perpendicular à superfície. Fiquei apenas com a componente PY e fiquei apenas com a componente PX. Então, sobre o bloquinho, eu tenho normal, PY, PX. A força normal e o PY têm mesma direção e sentidos opostos. Como o meu bloquinho não se movimenta na direção do eixo Y,
o tamanho da força normal, o módulo da força normal é igual ao tamanho do meu vetor PY, ao módulo do meu vetor PY. Então, força normal é igual em módulo ao PY. E sobra para mim, quem como força resultante, a componente PX. Mas o problema queria saber quanto vale a força normal e o problema queria saber a aceleração do conjunto. Para eu saber o valor da força normal, eu tenho que saber quanto vale PY. E por quê? Porque a força normal é igual ao PY. Mas para saber o PY, eu preciso saber quanto vale o peso do bloquinho. Então, vou calcular o peso do bloquinho. O peso do bloquinho, ele é calculado como sendo o produto da massa pela aceleração da gravidade. A massa, no enunciado do exercício, 15 kg. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, massa vezes aceleração da gravidade, 15 vezes 10, 150. Unidade da força-peso, newtons, que é o mesmo que quilogramas vezes metro por segundo ao quadrado. Então, eu guardei essa informação aqui do peso. Por que eu estou calculando o peso? Eu preciso dele. E por que eu preciso dele? Porque ele aparece na expressão do PY e ele aparece na expressão do PX. Então, antes de resolver o problema, eu já vou calcular essas componentes. Como eu calculo PY? PY é calculado como peso vezes o cosseno do ângulo. Eu deduzi isso para vocês na aula. PY vai ser sempre o P cosseno do ângulo. Será sempre P cosseno do ângulo se eu estiver olhando para esse ângulo aqui do meu plano inclinado. Quanto vale o peso do bloquinho? Eu acabei de calcular 150 newtons. Cosseno do ângulo estava lá nos dados do meu exercício. O cosseno do ângulo valia 0,8. 150 multiplicado por 0,8 vai dar 120. Unidade da componente PY, newtons. Então, o módulo da componente do peso na direção Y, eu acabei de calcular e deu 120 newtons. Vou calcular também, antes de resolver o meu exercício, o módulo da componente PX. Como eu calculo o módulo da componente PX? Com a expressão que eu deduzi para vocês agora há pouco. O módulo do PX é igual ao módulo do peso multiplicado pelo seno do ângulo. Sempre vai ser isso? Sempre, se eu estiver levando em consideração este ângulo θ de inclinação aqui de baixo. Então, eu tenho o peso do corpo, que já foi calculado, 150, multiplicado pelo seno do ângulo, e o seno do ângulo está ali nos dados, 0,6 ou 0,60. 150 newtons multiplicado por 0,60 vai me dar 90. Portanto, o módulo da componente PY vai ser igual a 90 newtons. Pronto, desenhei as forças, peguei os dados, calculei a componente PY, calculei a componente PX a partir do cálculo da força-peso, mas não respondi nada ainda a respeito do enunciado do exercício. O enunciado do exercício, voltei aqui o pedacinho dele. O que ele queria saber no item A? Ele queria saber a intensidade da força normal. Portanto, quanto mede o módulo da força normal? Eu sei responder agora, porque o módulo da força normal é igual ao módulo do PY, e eu já calculei o PY. O PY vale 120 newtons. Portanto, a resposta do item A vai ficar: a força normal, portanto, é igual à componente PY. A força normal, portanto, vale 120 newtons. No item B, ele quer saber quanto vale a aceleração desse bloco, afinal, não tem atrito, esse bloco vai escorregar. Para achar a aceleração, eu vou usar a segunda lei de Newton. O que me diz a segunda lei de Newton? Que força resultante é massa vezes aceleração. Então, está escrito aqui, ó, pela segunda lei de Newton, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Neste caso, quem é a força resultante responsável pela aceleração do bloquinho? A componente PX. Portanto, a força resultante PX, ela vai ser igual a massa vezes aceleração. PX vai ser igual a m vezes a. Eu sei quanto vale o PX, porque eu já calculei. O PX vale 90. Então, 90 é igual a massa do corpo, que estava lá nos dados, 15 vezes a aceleração. O 15 está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado da igualdade,
E quando eu faço isso, ele deixa de multiplicar, ele passa a dividir. 90 dividido por 15, 6. Unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, eu resolvi aqui um exemplo mais simples que eu tenho, né? Plano inclinado sem atrito, apenas com um bloquinho. Vou para o exemplo 2, que já não é tão simples assim. O que o exemplo 2 está me mostrando? Considere dois blocos A e B de massas MA igual a 2 kg e M, maiúsculo, né? Perdão, M igual a 2 kg e M igual a 3 kg, respectivamente. Isso é, o MA é 2, o MB é 3. O bloco A está apoiado num plano inclinado. Olha aqui o bloco A apoiado num plano inclinado. Perfeitamente liso. Então, aqui eu já sei que não tem atrito. E ele é ligado por um fio ideal, isso é, um fio que eu não vou considerar a massa dele. E ele é ligado por um fio ideal ao bloco B. Olha na figura onde está o bloco B. Que se move verticalmente. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a intensidade da aceleração dos blocos. Analisando a figura. Plano inclinado. Inclinação desse plano, 30 graus. Aqui na pontinha desse meu plano inclinado, existe uma roldana. Nessa roldana está passando um fio. Essa situação é todinha idealizada, portanto, não tem atrito aqui em cima também. Pendurado nesse fio está o bloco B. Sobre a superfície, preso no fio, está o bloco A. Dados do meu problema. Massa do A, massa do B, aceleração da gravidade. E a figura. O que eu quero saber? A aceleração. A aceleração do A e do B vão ser as mesmas, porque o conjunto está preso por um fio e eles vão se mover com a mesma aceleração. Para resolver o exercício, repeti a minha figura e trouxe para cá os dados. Eu trouxe os dados da massa do A, 2, da massa do B, 3 kg, a aceleração da gravidade, 10, que estava no enunciado, e eu lembrei aqui, ó, algumas coisas em relação ao ângulo de 30 graus. O que eu preciso lembrar em relação a esse ângulo de 30 graus? Eu preciso lembrar que o seno desse ângulo de 30 graus corresponde a meio, e eu preciso lembrar que o cosseno desse ângulo de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu preciso disso para começar a resolver o exercício. Depois que eu peguei todos os dados do meu problema, lembrei o que era necessário saber em relação ao ângulo, o que eu vou fazer nessa minha figura? Eu vou desenhar todas as forças existentes no bloquinho A e no bloquinho B. Que forças eu vou desenhar nessa minha situação? Um montão. Então, primeiro eu vou começar aqui pelo B, que é mais simples para nós. No B, eu tenho a força-peso na vertical para baixo. Reação desse peso está no centro da Terra. Nós já fizemos alguns exercícios que o bloquinho B estava pendurado. Então, o que mantém o bloquinho B pendurado é o fio. Portanto, tem no bloquinho B uma força do fio aplicada para cima, e essa força que o fio aplica no bloquinho B para cima, nós chamamos de força de tração. Então, tá aqui, ó, meu vetor, força de tração. Eu desenhei, a princípio, essas duas forças iguais. Depois, eu vou consertar a minha figura. Eu vou rearranjar ela com os desenhos dos vetores, de maneira um pouquinho diferente nas medidas deles. No bloquinho A, que forças eu tenho no bloquinho A? Eu sei que ele está sobre a superfície, portanto, ele tem força normal. Força normal perpendicular à superfície. É uma força de contato. A superfície aplica no bloquinho. Tem força-peso? Tem, na vertical para baixo. Mas eu não desenhei agora a força-peso. Eu optei por desenhar a componente PX, que eu estou chamando de PAX, porque é o bloquinho A. Então, a componente do peso A na direção X. Esse meu vetor PAX está paralelo ao plano inclinado. Olha, o vetor
da componente peso no eixo X sempre apontará para baixo num plano inclinado, não importa para que lado esteja esse plano inclinado. Desenhei a componente do vetor peso do bloquinho A na direção Y. Então, na mesma direção que está a força normal, eu desenhei a componente PAY. Desenhei do mesmo tamanho, e isso eu vou manter do mesmo tamanho. Por qual motivo? Porque a força normal e a componente PAY irão se anular. O bloquinho A não se movimenta na direção do meu eixo Y. Portanto, o módulo dessas duas forças tem que ser iguais. Não preciso mudar eles. O bloquinho A, o que está sustentando ele é o fio. Portanto, no bloquinho A, existe uma força de tração, aqui, ó, do A para o fio. Está aqui desenhado o meu vetor força de tração. Esta tração não é reação desta tração. E eu já expliquei para vocês isso em outras situações. Onde está a reação dessa força de tração? Estaria aqui no meu fio, nessa parte que está unindo ele ao bloquinho B. Então, aqui está a reação, o fio puxa, aqui está a ação, né? O fio puxa o bloquinho B puxa o fio. Então, a reação dessa tração, ela aparece aqui no meu fio, na vertical para baixo. Onde está a reação desta tração? A reação dessa tração, eu teria que desenhá-la aqui no fio. Então, se o fio puxa o A com uma força de tração, o A puxa essa ponta do fio com a força de reação. Ok? Então, eu não estou desenhando a força de tração no fio aqui e não estou desenhando a força de tração no fio aqui em cima. Opa, eu acho que eu gravei tudo sem mostrar, né? Não estou desenhando a força de tração aqui, não estou desenhando a força de tração aqui, exatamente por qual motivo? Exatamente porque o meu fio é ideal. Então, tração para cima no bloquinho B, reação tá na pontinha dessa minha corda, na vertical para baixo. Não desenho. Tração no bloquinho A nessa direção, reação dessa tração na pontinha desse fio aqui para baixo, tá? O que eu sei que está acontecendo nessa situação? Já tenho todas as forças desenhadas e eu já sei que a força normal e o PAY se anulam. Eu preciso saber se o B vai descer e ao descer ele vai puxar o A para cima nesse plano inclinado, ou se o A vai descer o plano inclinado e ao descer o plano inclinado, se ele vai levar o B para cima. Como é que eu sei quem puxa quem? Para eu saber quem puxa quem, eu preciso saber, nesse caso, quanto vale o módulo do meu vetor peso do corpo B e quanto vale o módulo da componente PAX. Se o peso do B for maior do que o módulo da componente PAX, peso do B maior do que PAX, o B irá descer e com isso puxar o A. Se o módulo do PAX for maior do que o módulo do peso, PAX irá descer e ao descer ele irá puxar o bloquinho A. Então, eu preciso dos valores dessas coisas para poder resolver o meu exercício. E aí, eu preciso calcular essas coisas. Estou começando calculando a força peso. Peso de quem? Eu vou começar calculando peso do bloquinho A. E eu sei que o peso do bloquinho A é a massa vezes a aceleração da gravidade. Massa 2, aceleração da gravidade 10. E 2 vezes 10, 20 newtons. Portanto, eu sei que o peso do bloquinho A vale 20 newtons. Vou calcular também o peso do bloquinho B. Como é que eu calculo o peso do bloquinho B? O peso do bloquinho B vai ser a massa do bloquinho B vezes a aceleração da gravidade. A massa do B é 3, a aceleração da gravidade é 10. Com isso, eu descubro aqui o peso do bloquinho B. Eu destaquei o peso do bloquinho B porque ele entra diretamente na solução do meu problema. Eu não destaquei o peso do bloquinho A porque o peso do bloquinho A não entra diretamente no meu problema. O que entra é a componente PAX. Calculando, portanto, a componente PAX. Para calcular PAX, eu tenho que lembrar que a componente do peso no eixo X vai ser o peso vezes o seno do ângulo. Então, PAX é o peso do A
vezes o seno do ângulo, que no caso é um ângulo de 30 graus. PAX, portanto, vai ser os 20 newtons, que eu já calculei, vezes o seno do ângulo, que eu sei quanto vale, que eu lembrei, é meio, e 20 vezes meio vai me dar 10 newtons. E essa informação eu estou colocando aqui em vermelho, destacando, porque essa é uma informação que eu preciso para saber sobre o sentido aqui do movimento desses dois blocos. PAY, se eu precisar dele, como é que eu calculo o PAY? O PAY é o valor do PA multiplicado pelo cosseno do ângulo. Tudo que é na direção Y, as componentes do peso na direção Y, vai ser sempre o peso vezes o cosseno. Então, o PAY, portanto, é o PA, 20, multiplicado pelo cosseno do ângulo, que eu lembrei aqui em cima, raiz de 3 sobre 2. Estou considerando raiz de 3 igual a 1,7, dividi por 2 e aproximei, portanto, o cosseno para 0,8. 20 vezes 0,8, 16 newtons. Eu não sei se eu vou precisar dessa informação, mas eu já vou deixar essa informação aqui para mim. Então, o que eu sei disso tudo que eu calculei? Eu não comecei a resolver o exercício ainda, mas para que eu quero essas informações? Para saber para onde esses bloquinhos se movimentam. Quando eu comparo o meu resultado do peso do B e do PAX, eu observo que o peso do B é maior do que a componente PAX. Se o peso do B é maior do que a componente PAX, isso significa que o bloquinho B vai descer, e quando o bloquinho B desce, ele puxa o fio. E esse fio puxa o bloquinho A para cima no meu plano inclinado. Se o PAX tivesse dado um valor maior do que o peso do B, ia acontecer o movimento no sentido oposto. O A ia descer, puxar a corda, essa corda ia puxar o B para cima. Então, nesse caso, o B vai descer e o A vai subir o plano inclinado. Agora eu fiz a minha figura de uma maneira correta. O que significa fazer a minha figura de uma maneira correta? Reparem, o meu vetor peso B está maior do que o meu vetor tração. Por quê? Porque o B vai ser o bloquinho que vai estar descendo, ele que está puxando o A. Olhem na minha figura. Esta tração e esta estão ainda no mesmo tamanho. Esses vetores também estão do mesmo tamanho. Porém, o PAX, agora eu desenhei ele pequenininho, tá? Porque essa minha componente aqui tem que ser menor do que essa tração, afinal ele vai subir. Vou desenhar aqui na minha figura uma representação do movimento para eu saber qual força é maior. E para achar a aceleração, para achar a força de tração, para responder perguntas sobre esse sistema do bloquinho, além de eu desenhar aqui o movimento, eu trouxe as informações no meu slide anterior que eu preciso para o problema. O que eu preciso? Eu preciso da massa do A, eu preciso da massa do B, eu preciso do valor da componente PAX e preciso da componente do peso do B. O que o problema queria saber? O problema queria saber a aceleração dos bloquinhos. Para saber essa aceleração dos bloquinhos, eu vou usar a segunda lei de Newton. Qual era a segunda lei de Newton? Força resultante é o produto da massa pela aceleração. Força resultante em cada um desses bloquinhos. Então, quem é a força resultante no bloquinho A? A força resultante no bloquinho A, na direção do movimento, existem duas forças, tração e PXA. Porém, essas duas forças têm sentidos opostos, e vetores de mesma direção e sentidos opostos eu subtraio. Do meu vetor maior, eu tiro o meu vetor menor. Módulo do T menos o módulo do PAX. Eu sei que o T é maior porque ele está no sentido do movimento. Força resultante no meu bloquinho B. O movimento dele é para baixo, eu tenho dois vetores na mesma direção e sentidos opostos. Dois vetores de mesma direção e sentidos opostos, eu vou fazer de novo uma subtração. Do meu vetor maior, eu vou subtrair o meu vetor menor. Então, o peso do B, como ele é maior, eu vou subtrair dele o valor da força de tração. Então, a equação da força resultante para o bloquinho A ficou tração menos PXA. Tração menos PXA é a força resultante, e força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Massa de quem? Do bloquinho A. Força resultante para o bloquinho B.
Para o bloquinho B, a força resultante é o peso, que está no sentido do movimento, menos a tração. Peso menos tração é igual a massa do B vezes a aceleração. Massa do B, porque eu estou olhando para o bloquinho B. Eu tenho 2 bloquinhos, eu tenho 2 relações de forças, uma para cada um. Quando eu tenho 2 bloquinhos, eu digo sempre que eu tenho um sisteminha matemático com 2 equações. Como eu vou resolver esse probleminha matemático que tem 2 equações? Eu vou resolver somando. Ao resolver esse sisteminha de 2 equações somando, eu vou perceber que eu tenho um t aqui em cima positivo, eu tenho um t aqui negativo. Deixa eu já pôr toda a minha situação. Este t positivo e este t negativo, quando eu for somar as duas, um positivo e o outro negativo, antes da igualdade, eu cancelo os dois. De tal forma que antes da igualdade vai sobrar para mim PB e menos PAX. Tração com tração eu cortei. O peso do B eu já sabia quanto ele valia, olha aqui, 30. O peso do A na direção X eu já sabia quanto valia, eu pus aqui 10. A massa do A eu já sabia que era 2. E a aceleração é a pergunta. Então, eu troquei as informações que eu já sabia os valores. PAX por 10, massa do A por 2, mantive a aceleração. Troquei o peso do B por 30, tração aqui eu simplifiquei. Massa do B, 3, e a aceleração é o que eu quero saber. 30, que é o peso do B, que sobrou para mim, menos 10, que é o peso do A, na direção X, é igual a soma das massas vezes a aceleração, ou 2 vezes A mais 3 vezes A. 2A mais 3A me dá 5A. 30 menos 10, 20, igual a 5 vezes a aceleração. O 5 está multiplicando, passei para o outro lado da igualdade dividindo, e 20 dividido por 5 dá 4. Portanto, a aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado. Com isso, eu respondi a pergunta do problema. Vamos supor, agora eu estou supondo, o problema não pergunta, mas vamos supor que o problema quisesse saber quanto vale essa força de tração. Essa força de tração, esta força de tração, que é a mesma, né? Quanto vale a força de tração, que é a força que o fio aplica nesses bloquinhos? Para saber a força de tração, eu posso voltar em qualquer uma das duas expressões, tá? Por quê? Porque agora eu sei o valor da aceleração. Então, se eu quiser saber o valor da força de tração, eu estou voltando aqui na equação do bloquinho A. Eu sei que tração menos o peso do A na direção X é igual a massa do A vezes a aceleração que eu acabei de calcular, que vale 4. Tração menos 10, 2 vezes 4, 8. O menos 10, eu mudei ele de lado na minha igualdade, ele era negativo, ele foi para o outro lado positivo. 8 mais 10, 18. Portanto, eu saberia o valor da força de tração nessa situação. Tanto faz eu pegar a expressão de cima, como eu pegar a expressão de baixo. Um último exercício para encerrar a aula, um exercício até mais difícil que o anterior, porém, vamos fazer a resolução dele de uma maneira agora mais rápida até, porque a gente já sabe bastante coisa em relação ao plano inclinado. O que o problema me diz? 2 blocos A e B, de massas respectivamente iguais a 10 kg e 30 kg, são unidos por um fio ideal que passa por uma polia sem atrito, conforme indica a figura. Considerando-se o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 37 graus igual ao cosseno de 53 graus, que é igual a 0,6, está faltando aqui um sinalzinho de igual, e seno de 53 graus igual ao cosseno de 37 graus, que é igual a 0,7, está faltando para mim também um sinalzinho de igual aqui, determine o módulo da tração no fio que liga o A com o B. Então, eu tenho um plano inclinado. O ângulo que o plano inclinado forma na direção aqui, que está o bloquinho A, é 53 graus. O ângulo do meu plano inclinado, aqui para o lado do meu bloquinho B, é 37 graus. Dados do problema: massa do A, massa do B, aceleração da gravidade, os senos e os cossenos. Vou separar todas essas informações aqui
no meu outro slide. Já vou pôr tudo para a gente ir bem rapidinho. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso, na minha figura, desenhar as forças. E eu já separei aqui todos os dados do enunciado do problema. As massas, a gravidade, o valor dos senos e dos cossenos, dos dois ângulos. Desenhando as forças que existem no bloquinho A, eu sei que tem força normal, perpendicular à superfície, força-peso na vertical para baixo, mas eu não vou mais desenhar a força-peso, eu vou desenhar a componente Px, que aponta sempre para baixo no meu plano inclinado, e Py, que é perpendicular à superfície. E tenho também a força de tração. Tenho aqui, perpendicular a essa outra superfície, a força normal do bloquinho B. Teria a componente peso na vertical para baixo. Eu já vou desenhar direto a componente Px, que é paralela ao plano inclinado, e o Px aponta sempre para baixo do plano inclinado. Vou desenhar direto a componente Py, que também está perpendicular ao meu plano inclinado, porém no sentido oposto à força normal. E vou desenhar a força de tração no bloquinho B, que é sobre esse fio. Desenhei, a princípio, todas as forças do mesmo tamanho. Que forças? Normal, perpendicular a essa superfície. PAY, a componente do peso A na direção Y. Desenhei do mesmo tamanho. Por que do mesmo tamanho? Porque o A não se move nessa direção. Na direção do plano inclinado, que seria a direção do eixo X, eu também desenhei dos mesmos tamanhos, mas depois eu vou consertar. Eu tenho o meu vetor PAX, que é a componente do peso A na direção X, apontando para baixo. O fio suspende o bloquinho A sobre essa superfície, então eu desenhei a força de tração. Não estou preocupada, no momento, com as reações. Estou preocupada apenas com as forças que estão sobre o bloquinho A. No bloquinho B, que forças eu desenhei? No eixo Y, para cima, formando 90 graus, a força normal do B. No eixo Y, para baixo, a componente do peso B na direção Y. Vetores de mesma direção em sentidos opostos sobre o mesmo eixo, tá? Não vou me preocupar com eles, porque o objeto não se movimenta nessa direção Y. Eu tenho ainda a força que o fio faz sobre o bloquinho B, para sustentar ele nessa posição, que é a força de tração. E eu tenho a componente do peso do B na direção X, e essa componente do peso B na direção X, eu desenhei ela paralela ao plano inclinado, e o peso sempre aponta para baixo do plano inclinado. Desenhei as forças. O que eu preciso saber? Eu preciso saber para onde isso aqui se movimenta. Se o A vai descer e puxar o B, ou se o B vai descer e puxar o A. Para eu saber quem puxa quem, eu vou comparar as componentes PAX e PBX, calculando essas componentes. Para calcular a componente no eixo X, seja lá do peso do A ou do peso do B, eu preciso pegar o valor do peso e multiplicar pelo seno do ângulo. Calculando o peso, produto da massa pela aceleração da gravidade. Peso do A, 10 vezes 10. A massa era 10, a aceleração da gravidade era 10. 10 vezes 10, 100. Peso do B é a massa do B vezes a aceleração da gravidade. Massa do B, tá aqui 30, aceleração da gravidade 10, 30 vezes 10, 300. Eu não vou usar os pesos, ele nem aparece desenhado na minha figura. Eu quero apenas as componentes PAX e PBX, porque elas entram na análise do movimento. Estas duas eu nem vou calcular, porque elas não entram na análise do meu exercício por enquanto, porque eu não tenho atrito. PX é P seno do ângulo, portanto, PAX é o PA vezes o seno do ângulo. Que ângulo? Esse aqui de 53, que é o ângulo do plano inclinado do bloquinho A. Então, o PAX, ele é o PA 100 vezes o seno de 53, que está aqui no enunciado, seno de 53, 0,8. 100 vezes 0,8, 80. PAX é igual a 80. PBX é o PB vezes o seno do ângulo. Qual ângulo? O ângulo do plano inclinado, onde está sobre ele o bloquinho B.
Peso do B, eu calculei 300. Seno é o seno de 37, tá aqui nos meus dados, 0,6. 300 vezes 0,6 deu 180. Então, eu calculei PAX e calculei PBX. O que eu concluo? PBX é maior do que PAX. Portanto, o bloquinho B vai descer, puxando o bloquinho A para cima. Desenhei todas as forças do mesmo tamanho, na figura que estava no enunciado. Coloquei todos os dados aqui, olha como eu estou organizando a resolução do meu problema. Com esses dados, eu calculei o peso do A e o peso do B, que embora não estejam presentes diretamente na minha figura, eu preciso saber os valores deles para calcular a componente no eixo X, que é o que me interessa, porque afinal de contas não tem atrito e eu preciso saber quanto mede cada uma dessas componentes para saber quem vai descer e quem vai subir. O que tiver maior módulo, puxa aquele que tem menor módulo. Então, nesse caso, o peso do B na direção X vai puxar o bloquinho A para cima, porque o PBX é maior do que o PAX. Agora, eu vou desenhar minha figura de uma maneira correta. O que significa desenhar a minha figura de uma maneira correta? Eu estou desenhando os meus vetores com medidas mais próximas do que eu calculei. Isto é, o meu PBX tem que ser maior do que o meu PAX. Então, olha o meu PBX e olha o tamanho do meu vetor PAX. Eles são maiores. Essas forças, eu continuei mantendo elas do mesmo tamanho, porque afinal de contas elas têm que ficar do mesmo tamanho, porque elas se anulam, eles não se movimentam nessas direções. Disse que o movimento do B é para baixo, com essa minha ilustração em verde. Estou dizendo que o movimento do A é para cima, com essa minha representação em verde. O que eu tenho aqui? Esta tração e esta tração tem que ser vetores desenhados aí do mesmo tamanho também. Portanto, eu vou olhar quem é a força resultante no bloquinho A e vou olhar quem é a força resultante no bloquinho B. A força resultante no bloquinho A vai ser a massa do A vezes a aceleração. Na direção do movimento, eu tenho duas forças, tração e PAX. Portanto, a força resultante no A vai ser a que está no sentido do movimento, que é a maior. Vetores de mesma direção e sentidos opostos eu subtraio. Olha, subtraio porque esse aqui está no sentido oposto ao movimento. Vetores de mesma direção e sentidos opostos eu subtraio. Eu sei que na frente desse vai aparecer no sinal de menos, porque ele está no sentido oposto ao movimento. Tração menos PAX igual a massa do A vezes a aceleração. O B está descendo. Duas forças de mesma direção e sentidos opostos. Vetores de mesma direção e sentidos opostos eu subtraio. O maior está no sentido do movimento. Eu subtraio o menor, que vai aparecer no sentido oposto do movimento. Portanto, PBX menos T é minha força resultante no B. Ele é igual a massa vezes aceleração. Massa do B vezes aceleração. Fiquei com duas expressões, uma para cada bloquinho. O que eu vou fazer com essas duas expressões? Para resolver essas duas expressões, eu vou cair num sisteminha matemático de duas equações que eu vou somar. Ao somar essas duas equações, tudo que tem antes do sinal de igual eu estou juntando, aparece um T positivo e aparece um T negativo. Essas duas forças de tração vão se anular. Se elas não se anularem, é porque alguma coisa de errado eu fiz no meu exercício. O que sobrou para mim antes do sinal do igual? Sobrou o PBX e sobrou o menos PAX. E do outro lado, às vezes a aceleração. Ou MA vezes A mais MB vezes A. PBX menos PAX é igual a MA vezes A mais MB vezes A. Posso pôr esse M em evidência. Ou então, já indo aqui para os cálculos, PBX eu calculei, tá aqui, resgatei, 180. Menos PAX, que é 80. Soma das massas, 40, vezes a aceleração. 100 é igual a 40 vezes a aceleração. 100 é igual a 40A. O 40 está multiplicando, passei dividindo, portanto, a aceleração do conjunto é 2,5. Mas o problema não queria a aceleração do conjunto, ele queria a força de tração. Para calcular a força de tração, eu volto em uma das duas equações. Eu voltei na equação do A. Tração menos PAX
é igual a massa do A vezes a aceleração. Tração menos a componente do peso, A na direção X, 80. Massa do A, 10. Aceleração, eu acabei de calcular, 2,5. 10 vezes 2,5 dá 25. 80 negativo, levei para o outro lado positivo. 25 mais 80 me dá 105. Portanto, a força de tração que atua entre o bloquinho A e o bloquinho B vale 105 newtons. Ok? Então, eu tenho aqui 3 exemplos resolvidos sobre plano inclinado. E até a próxima aula.